Salve, salve! Família vascaína! Bom dia, uma excelente segunda-feira, um dia abençoado para todos nós. Adivinha, o que eu estou olhando aqui nesse momento? Fácil, né? Classificação do Campeonato Brasileiro. 17 jogos, 16 pontos, apenas 4 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. É isso. Família, eu já tô vendo. Thiagão vai ser convidado a se retirar de casa, porque eu não vou ter a menor condição de assistir um jogo do Vasco calado, quieto, sem extravasar, assim como foi em 2023. Tô torcendo muito aqui, é o pensamento que vem na minha cabeça nesse momento, que o Diniz possa estar muito certo, né? Porque é mais um jogo que, na minha opinião, né, o Vasco jogou bem, mereceu ganhar, e aí o Fernando Diniz vai na coletiva, quando a bola começar a entrar, o Vasco vai, né, vencer as partidas. Eu espero que o Diniz esteja certo nessa sequência. Santos, Juventude, que é um jogo atrasado, Corinthians, Sport e Ceará. Família, é uma sequência assim de extrema importância. Depois o Vasco tem uma sequência Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Olha isso. Ai. Família, chega aí, vamos resenhar. Tem muita coisa aqui pra gente trocar uma ideia, né, repercutindo um pouco do jogo de ontem, é claro, contra o Galo, que é um grande adversário, trazendo aqui algumas opiniões e já debatendo, né, o jogo contra o Santos. O Vasco vai ter um período aí, né, pra descansar, para trabalhar. Descansar, que eu falo, é recuperar, né, família, a parte física, né? A gente vai citar isso aqui, por exemplo, o Nuno, eu achei que ele sentiu muito nessa sequência de jogos aí, não foi bem, estava muito cansado ontem, entre outros jogadores, tá? Entre outros jogadores, então vai ser um período aí importante até o jogo contra o Santos, pro Vasco estar bem e iniciar essa sequência aí contra times que a gente vem falando aqui, né? Basicamente aí do mesmo nível, né? Coloco assim porque times que eu acho que o Vasco é melhor, o Vasco vai jogar, né, fora de casa, que é o Juventude, que é o próprio Sport, aí eu acho que iguala a família vascaína. Então a gente vai trazer aqui uma visão do Hugo Moura na zona mista, garotinho, né, tava narrando o jogo na Super Rádio Tupi com canhotinha de ouro. Eu quero te perguntar, ele vai acrescentar aqui no nosso debate também, mala sem alça ou realista? E também, né, Sormani, é isso mesmo, já convocando a torcida do Santos para esse confronto. Segundo ele, já tem mais de 35 mil ingressos vendidos para esse confronto. E é isso, é um jogo importante. E um detalhe, né, sem Pablo Verratti, o nosso artilheiro. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta e dá aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. Thiagão, quero mandar essa daí, irmão, é essa camisa. Fechou? O Vasco em Família tem uma parceria com a Fute Fanatics, é isso mesmo. Todos os links das camisas do Vasco vão estar aqui no primeiro comentário fixado. Comprando uma camisa, por exemplo, essa aqui, show de bola, linda por sinal, tem que ser no nosso link. Comprando no nosso link, você vai dar uma moral aqui para o Thiagão. Família, você não paga absolutamente nada a mais, nada. Só que comprando no nosso link, você vai estar fortalecendo o nosso trabalho. Vamos seguir a nossa resenha. A gente sabe que cada jogo, a partir de agora, é uma decisão, né? Principalmente nesse momento que o Vasco se encontra na zona de rebaixamento. Infelizmente não conseguiu vencer o Galo, vencendo, né? Poderia hoje estar fora da zona de rebaixamento. Hoje, né, ainda tem mais um jogo, que é o Juventude e Corinthians, e a gente tem que observar aí. Acho difícil, né, o Juventude reagir na competição, mas de repente, com a chegada do Thiago Carpini, pode ser um time que vai respirar num primeiro momento, depois pode até, né, não conseguir manter o ritmo, uma sequência de vitórias, de bons resultados. Mas um treinador, né, a chegada de um novo treinador sempre muda o ambiente. Aconteceu isso no Fortaleza, agora, né, já voltou a ter dificuldades. O Carille conseguiu pontuar, né, com vitória, teve uma sequência de empates, ganhou, em 6 jogos perdeu apenas um jogo. Então, assim, a chegada de um novo treinador sempre muda um pouco o ambiente. Então, hoje tem Juventude e Corinthians, né?
E assim, família, esse jogo contra o Santos é fundamental, né? Até porque o Santos conseguiu aí 2 vitórias seguidas, acabou ganhando do Juventude e ganhou do Cruzeiro fora de casa. Seria um dia sensacional, quero dizer, um secador ligado, secador profissional, se o Grêmio tivesse ganhado do Sport, né? Mas aconteceu um milagre e o Sport conseguiu a sua primeira vitória. Então, dessa forma, o Grêmio ficou ali com 20 pontos e é um time, família, a gente vem falando aqui, né? O Grêmio é muito fraco, então vai brigar ali com o Vasco, então essa derrota aí acaba ajudando. O que eu quero dizer, nessa partida contra o Santos, pelo menos a gente tem uma boa notícia, né? Que o Lianco, ó, vou te falar, hein? Esse chega, hein? Esse senta a madeira, ele mete a porrada, ele deu uma chegada no PH, acho que foi ele mesmo, né? O PH ficou mancando, né? Sentiu ali a panturrilha, marcou, né? Ficou machucado ali, mas me parece que o PH, né, vai estar apto a jogar, não é nada grave, só foi uma pancada, então o PH vai jogar aí contra o Santos. Também tem um tempo aí, né? Só no dia 17, né, família? Me corrijam aí se eu tiver errado, mas não dá para perder mais nenhum jogador importante. A gente sabe que o PH é um jogador fundamental aí para nos ajudar a pontuar no Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, no dia 17 às 4 horas e aí depois no dia 20 às 7 horas o Vasco joga o jogo atrasado contra o Juventude, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, gostaria de passar aqui para vocês, né, o Moura, o Garotinho e também o Sormani para a gente debater um pouco mais sobre o jogo de ontem, pontuar algumas questões e também já projetar a temporada do Vasco aí, os próximos jogos, principalmente esse jogo agora contra o Santos, que o Vasco vai ter um tempo de preparação muito bem, muito bem. E aí a gente tem 2 exemplos, né? Aquele período ali que o Vasco trabalhou, acho que foi de 2 semanas para encarar o São Paulo, e o Vasco fez uma grande partida, né, no Morumbis. E teve o período também da Copa do Mundo, o Vasco volta contra o Botafogo, mas, né, foi uma tragédia, família. Então a gente tem esses 2 cenários aí. Espero que o Vasco possa repetir, né, a boa atuação que teve contra o São Paulo. Mas antes, perdão, essa resenha aqui. Cara, eu acho que a gente tá criando muita oportunidade. Eu acho que no primeiro tempo, tirando o gol muito cedo do Atlético, eles não criaram quase nada. Eu acho que a gente dominou a boa parte do jogo, conseguimos nosso empate ali, só que aí depois a bola não volta a não querer entrar, né? Teve a cabeçada do PH na trave, teve vários lances. Infelizmente a gente não saiu com 3 pontos daqui, esse resultado não é o que a gente queria. Mas agora é continuar trabalhando, focado, porque é o que eu falo, a gente tem que tirar o Vasco dessa situação o mais rápido possível e vai ser contra o Santos que a gente vai lá no Morumbi sair e ganhar uma grande vitória, sair vitorioso dessa partida, se Deus quiser. Sabe quando o jogo não te agrada? Quando você tenta escolher o craque do jogo, como o Gerson tentou, nessa transmissão de Vasco e Atlético Mineiro, e fica assim, peraí, vou ver aqui, não encontro um jogador que se destacasse. Tanto que o Canato escolheu o Tietê, como poderia ter escolhido o Felipe Coutinho, que pela primeira vez eu vi ser substituído e aplaudido. Porque condição física ele não consegue nunca para jogar 90 minutos. Mas o Vasco está devendo muito. O Fernando Diniz vai ter muita dificuldade em armar esse time para ser competitivo nesta competição e principalmente na outra, que é mata-mata. Mas o Vasco de hoje não agradou. A galera saiu cabisbaixo, foram 16 mil torcedores que vieram aqui em São Januário, pegando vento frio, uma chuvinha miúda. Olha o sacrifício e a dedicação dessa torcida vascaína. Enfim, 1-1, um jogo que não agradou, não vibrou. O Atlético Mineiro no segundo tempo teve muitas oportunidades, inclusive para fazer o gol de desempate, e o Vasco teve pouquíssimas chances para fazer o gol da virada. Enfim, 1-1 foi justo, o jogo terminou com o Atlético empatando, 1-1, o Vasco lutando e sem agradar. A improvisação do Puma na lateral esquerda até que funcionou, não desagradou não, eu gostei de certa forma, mas o Vasco tem um elenco muito limitado e precisa se reforçar nessa temporada. Hoje que terminou o primeiro tempo, 1-0 pro Cruzeiro, quando poderia ter acabado 4-5, falei, gente, a gente tem que levantar a mão pro céu e agradecer que acabou só 1-0. E segundo tempo, o massacre continuar, vai virar uma goleada. Vai virar uma goleada. Aliás, eu estava achando que o Santos ia ser goleado. Mas, felizmente, no intervalo do jogo, o técnico Kleber Xavier fez 3 excelentes mudanças. Com essa vitória, o Santos agora vai para a 14ª colocação no campeonato. Melhor do que isso, o Santos abre 5 pontos em relação à zona do rebaixamento. 5 pontos. Quer dizer, ele tem uma folga de uma rodada. E
E não entra na zona de rebaixamento. E o próximo jogo do Santos é contra o Vasco no Morumbi, gente. Domingo que vem, 4 horas da tarde. Já foram vendidos quase 35 mil ingressos. Pelo amor, gente, não pode sobrar ingresso nesse jogo. Tem que ter quase, 60 mil? 60 mil. Ah, é 55? 55. É 65? 65, seja lá quanto for. Tem que lotar o Morumbi. E empurrar o Santos para mais uma vitória nesse campeonato. Para mais uma vitória, entendeu? O Santos que vai precisar vencer, claro, que aí vai continuar essa escalada, se distanciando, se apartando da zona do rebaixamento e, consequentemente, ganhando moral, ganhando confiança. E mais do que isso, gente, o Neymar fez o seu 6º jogo seguido. Tá aí. Vamos começar, né, com a resposta do Hugo Moura e também do Garotinho. Eu perguntei, né, para vocês se ele é uma visão, uma opinião de um mala sem alça ou um cara realista. Você enxerga a partida de ontem assim como o Garotinho. E eu discordo, cara. Eu discordo. Claro que tem algumas situações ali, que o Vasco vai ter dificuldade, que o Vasco precisa reforçar o seu elenco. Eu não discordo. Agora, falar que a partida foi ruim, que foi isso, que é difícil tirar um jogador... não, ali eu discordo. Eu acho que foi uma boa partida, né? O Vasco criou sim. A gente vai até levantar aqui, ó. Mostrar aí pra vocês, né, que a Super Vasco destacou, que estava tendo um debate nas redes sociais, né, o gol que o Coutinho perdeu. O Coutinho poderia ter caprichado um pouco mais, né? Bateu meia altura, facilitou, né? De repente era ele tem qualidade para isso, né? De fingir que ia bater, levar um pouquinho e tentar chapar nesse canto aqui. Teve outras também agora que eu não me recordo. Cara, no segundo tempo mesmo, o Vasco, né? Eu sei que o Atlético, né, teve aquele lance ali que o Biel chuta, né? Perde o gol, mas o Vasco também teve algumas oportunidades sim, no segundo tempo. Eu acho que o Galo passou, né, a assumir um pouco mais do controle do jogo, foi nas mudanças, né? Que aí começou a entrar alguns jogadores, Júnior Santos, o Biel, o Alexander, né? E o Vasco perde muito nesse sentido, né? O banco do Vasco realmente é difícil, né? De você propor ali as mudanças. E o Atlético foi botando sangue novo, gente, para correr, perna, e aí eu acho até que o Atlético conseguiu melhorar na partida. Mas discordo, tá? Discordo plenamente do Garotinho. Acho que o Coutinho, por exemplo, fez uma boa partida, foi um meio armador, conseguiu controlar o jogo. É aquilo, né? Eu sei que tem muito torcedor que espera muito mais do Felipe Coutinho, mas, poxa, cara, eu sou um cara que cobro bastante ele e eu gostei da atuação dele ontem. Porque as coisas que ele estava fazendo ali, não é fácil, cara. São poucos que conseguem, sabe? Girar o time, pifar o jogo, né? No momento de pressão sendo pressionado, girar, sair da marcação, clarear o jogo e contra um adversário qualificado. E o Coutinho fez muito bem isso, tanto que ele ganhou, né, o craque da partida pela Globo. Então, assim, discordo, cara, da análise do Garotinho nesse sentido. Não foi um jogo ruim do Vasco. O Vasco teve oportunidade contra um adversário difícil. Não vejo dessa forma. E aí, né, é o gancho que o Hugo Moura levantou. E o Diniz, que eu pontuei aqui, né? O Vasco tem que fazer. O Vasco poderia ter saído na frente ali no primeiro tempo. Cara, aquela bola na trave, as cabeçadas, né, do Ryan, porque tem aquela jogada que o Vasco inicia lá de trás, o Pumita cruza e o Ryan testa. Aí tem essa que bate na trave, o Coutinho vai lá, cruza, não cai na cabeça do Verratti, cai na cabeça do Ryan, testa, né, pra fora. Então o Vasco poderia, nesse primeiro tempo, ter saído ali, né, com a vantagem, mas infelizmente, né, as coisas não estão acontecendo nesse sentido. Então a gente espera realmente que a bola comece a entrar e o Vasco tenha aí uma sequência de vitórias, né, contra Santos, Juventude, Corinthians, Sport e Ceará. Se não der para uma sequência de vitórias, né, família, que seja uma sequência sem perder, né, ganhando os jogos em casa, tentando beliscar, claro, fora de casa, mas uma sequência sem derrotas para a gente também ganhar confiança aí para esses jogos difíceis que o Vasco vai ter, né, contra Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, essa sequência aí complicada. E é o ponto que o Sormani falou ali, né, e isso que me preocupa mais. Porque, família, em 2023, né, principalmente antes da chegada do Ramon, né, o Vasco não jogava bem. Né, o Vasco tinha time ali para cair, o Vasco teve uma sequência, sei lá, de 10 jogos sem ganhar, um futebol realmente difícil, falhas individuais, sem coletivo, defesa precária, sem poder ofensivo, e não é o caso hoje. Hoje o Vasco consegue jogar bem, tem um certo recurso na frente, é um time, né, que falha bastante, na defesa. Ontem mesmo, né, o gol do Galo
eu tava reparando, foi um passe errado do Hugo Moura na frente, aí os caras conseguiram acertar, aceleraram, o Vasco não fez a recomposição, o Puma poderia ter pressionado, né, o chute, mas aí o que ele tava aqui poderia receber o passe um pouco mais à frente, aí foi a felicidade do Gabriel Menino de acertar um belo chute, né? A bola foi lá na bochecha da rede, e quando é a nossa não tá entrando, né? Então o Santos, olha o que acontece, é isso que o Diniz fala muito, né? O Santos foi marretado, pressionado, o Brasão salvando. Só Mani falando, poderia ter sido 3, 4 no primeiro tempo e se voltasse com aquela postura, uma goleada. Não, Santos, sei lá, pelo Brasão, por sorte que seja, conseguiu segurar 1-0 e vira o jogo, né, no segundo tempo. Isso não está acontecendo com a gente no Campeonato Brasileiro. Passa pela sorte? Acredito que sim. Passa pela competência? Acredito que sim. E aí envolve todo mundo, né? Competência, jogadores e também Fernando Diniz, família vascaína, com algumas escolhas, insistências que eu não consigo entender, como por exemplo no jogo de ontem, até pontuei aqui no último vídeo do dia, né? A discussão ali, tranquila, um debate, podemos dizer assim, do Diniz com o Coutinho, né? Porque o Coutinho não merecia sair e não é o perfil dele de reclamar, né, de ser substituído, mas ontem ele reclamou, por quê? Porque ele estava bem. Ele estava se sentindo bem. Ele não deveria sair. Quem deveria sair, e não criticando ele não, tá? Não era isso. Era o Verratti, cara. Era o Verratti. Deixava o Coutinho em campo, tentando colocar lá na frente 3 jogadores de mais mobilidade, né? Porque ele estava achando, ele estava bem, estava pifando o jogo. Mas não, tira o cara que estava bem para deixar um cara que não estava conseguindo pegar na bola, não estava participando, diferente de outros jogos que ele pisou na bola e errou todas. Ontem não, a bola não estava chegando muito ali, principalmente no segundo tempo. Então você tira um cara que estava pegando na bola toda hora para deixar um cara que mal pegava na bola. Porra, não tem cabimento um negócio desse. E assim, você pode falar que eu tô falando besteira, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Pode. Isso não entra na minha cabeça. Isso não entra. Essa escolha, por exemplo, ontem, tirar o Coutinho e deixar o Verratti, os dois desgastados, não entra na minha cabeça. Assim como em determinados momentos ele segura o Verratti e tira o Ryan, não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Mas tá tranquilo. Nesse jogo contra o Santos, né, o Verratti tá fora e repito aqui, não acho que o Verratti é um problema, não acho que o Verratti é isso ou aquilo. Explico aqui para vocês que em determinadas partidas ou em momentos de cada jogo, dá sim para sacar ele. É só isso. É só isso. Mas ele continua sendo o nosso titular, porque ele é o artilheiro do Vasco, é vice-artilheiro do campeonato. Mas, família, eu acho que o Vasco tem sim a possibilidade, nesse jogo contra o Santos, sem o Verratti, de fazer uma boa partida. De fazer uma boa partida, com uma dinâmica diferente na frente, sabe? Eu tô botando uma expectativa legal que o Vasco pode sim, né, chegar lá no Morumbi contra o Santos, mesmo sem, né, o Verratti, e conquistar uma bela vitória, com um ataque de movimentação. Entendo, né, que vai ser o Coutinho, claro, de meio armador, o Nuno, e esse período de descanso vai ser importante, né? De muito trabalho, de treino, porque Ryan e Nuno estão sentindo, então Coutinho, Nuno, Ryan, e com certeza ele vai optar pelo David. O que pode acontecer também, e aí eu não sei, é o retorno do GB e ele encaixar, né, o GB ali de 9, que também é uma possibilidade, porque também é um jogador, é um centroavante, mas com uma característica totalmente diferente da do Verratti, né, de qualidade, de participar do jogo. E a gente quer entender como vai ser esse Vasco com um jogador de mais mobilidade e com mais recurso técnico. É isso. A galera que, Verratti, é isso que o torcedor quer entender, alguns, tá? Com um jogador de mais refino ali, como é que vai ser? Entendeu? E a gente vai torcer para dar muito certo. E aí depois o Verratti volta, porque, repito, é o nosso artilheiro. É isso. Quero saber a sua opinião. Fui.